Oi, eu sou o Rodrigo e este é um pote. Dentro dos próximos minutos eu quero mostrar para você porque esse pote guarda o segredo para se emagrecer de vez, atingir seu peso ideal e nunca mais se preocupar com o peso. Tudo comprovado e testado cientificamente. Curioso? Ótimo! Então segure as pontas e assista a apresentação curta até o final, porque eu vou começar a revelar o porquê para você. Além disso, ao assistir até o final, eu também quero te contar 3 coisas que você precisa saber. A forma mais rápida, natural e comprovada existente no mundo de se começar a queimar gordura automaticamente, com rapidez, até atingir seu peso ideal, sem que você tenha que cortar calorias ou se exercitar como louco. Ainda uma técnica testada, porém pouco divulgada, de se emagrecer de vez, sem que você tenha que eliminar da sua vida os alimentos que você mais ama e que te dão prazer. Eu vou te contar também o maior e mais perigoso erro que a maioria das pessoas comete quando tenta emagrecer e como você pode evitá-lo para que você volte a se olhar no espelho com autoconfiança e volte a vestir perfeitamente aquela sua calça jeans antiga. Agora entenda o seguinte: eu não tenho a mínima ideia até quando eu irei deixar essa apresentação online ou até quando eu vou deixar ela sendo 100% gratuita. Então assista ela agora enquanto você ainda pode. Você pode achar que já tentou de tudo ou já viu de tudo quando se trata de emagrecimento, tendo uma história aí cheia de altos e baixos, tentando novas dietas a toda hora, etc. Dieta Duncan, Atkins, paleolítica, contagem de pontos, emagreça com celebridades, chá verde, ração humana, redutores de apetite, balão gástrico, etc, etc. Eu posso te dizer o seguinte: eu também já vi tudo isso e o que eu estou revelando para você hoje é totalmente diferente, inusitado e surpreendente também. É a nata da nata do que realmente funciona sobre emagrecimento, comprovado pela ciência, sem balelas. Especialmente uma das dicas que eu vou te dar irá chocar você totalmente. Ela é minha dica favorita e eu vou te contar mais perto do final, então continue assistindo. Lembre-se, eu estou prestes a compartilhar contigo a chave para se emagrecer de vez de forma natural e cientificamente comprovada, sem contagem de calorias e sem balelas. E ainda, compartilhar contigo mais alguns segredinhos que são pouco conhecidos, né? Para que você não só emagreça, mas sim mantenha o peso perdido. Primeiro, eu sinto que eu preciso compartilhar contigo uma história constrangedora, que francamente me envergonha muito e é um fracasso total em se tratando de emagrecimento. Eu acho que você vai entender por que eu tenho vergonha de contar essa história e por que uma das coisas em particular eu quase deixei de fora aqui da apresentação porque as pessoas não acreditam. Então, tente não fazer cara de pena e continue assistindo. Combinado? Veja, há não muito tempo atrás, eu nem era o autor do livro de emagrecimento mais vendido do Brasil. Eu nem tinha ajudado milhares de pessoas a emagrecerem de vez e, na verdade, eu nem era um caso de sucesso de emagrecimento. Eu me lembro muito bem desse dia em específico. Era manhã de uma quarta-feira de setembro, em 2009, e eu morava em Curitiba. Eu tinha acabado de levantar da cama. Sabe quando você acorda, parece que já cansado? Pois é, e pior, com um sentimento de frustração lá no fundo. Bom, como de costume, com muita dificuldade e mal conseguindo abrir os olhos para a claridade, eu saí da cama e fui lavar o rosto no banheiro. Ali estava eu, de frente para o espelho, aquela cara amassada de sono e vendo claramente o reflexo daquilo que eu não queria ser, que era uma pessoa acima do peso, sempre cansada e sem ânimo. Porém, eu já estava acostumado àquela rotina, levantando todo dia cedo e levando a vida meio que no piloto automático. Bom, eu voltei para o quarto e era hora de escolher a roupa do dia, né, para ir trabalhar. Aí vem na cabeça vários pensamentos, né? Eu não quero roupas que deixem óbvio que eu estou acima do peso. Eu quero roupas que sejam confortáveis para mim, mas que não sejam feias e fora de medida, etc. Sabe quando você sai andando na rua e tentando sugar a barriga para dentro para tentar reduzir pelo menos alguns centímetros na aparência? Isso cansa, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. E ainda, quando você começa a usar aquelas roupas largas, elas funcionam legal para esconder as medidas, porém a gente sabe que não é o que a gente realmente quer vestir. Aliás, tenho até vergonha de falar. Não sei se isso é algo engraçado ou trágico, ou ambos, mas sabe quando você veste aquelas roupas que são largas e daí você está caminhando na rua e bate aquele vento forte de frente que cola a roupa na sua barriga? Pois é, aí não tem como esconder nada mesmo, né? Ô, vida é essa! Talvez você saiba o que é isso que eu estou falando, ou talvez você não saiba. Mas enfim, lá vou eu para outro dia de trabalho, tendo em mente que eu só estou empurrando as coisas literalmente com a barriga.
Mas não é por mal ou total falta de iniciativa nem nada. Eu já tinha tentado várias formas de emagrecer e perder aquelas medidas, mas até então sem sucesso. Aliás, perder tempo temporariamente até vai, mas o problema é manter o peso perdido. Ficar vivendo de efeito sanfona não é vida para ninguém. Só de pensar em passar o dia inteiro pensando em comida, sentindo fome, tendo que comer comida sem gosto, controlando calorias, horários e porções, e se exercitando quando você não tem a menor vontade de fazer isso, não. Isso não me inspirava nem um pouco. Aí você não sabe o que é pior, né? Sofrer com essas dietas e tentativas frustradas ou viver acima do peso insatisfeito. Sem saída, a gente começa a achar culpados, né? Nossa genética, nosso grupo social, nossos ossos largos, etc. Porém, lá no fundo, você sabe que o único responsável por mudar a sua vida é você mesmo. Mas o que é frustrante é que você não tem a menor ideia de como solucionar a situação de uma vez por todas. E ainda, basta andar na rua ou na praia e ver alguém com um corpo que a gente gostaria de ter, que a autoestima da gente, que já é baixa, despenca até o chão. Às vezes, realmente, não conseguimos ver nenhuma saída. Aliás, eu achava que já tinha atingido o fundo do poço na época, mas uma coisa a mais precisou acontecer para realmente acabar com tudo isso. Depois de voltar do trabalho, eu estava em casa e já tinha recém-jantado, né? Aí, depois de um tempinho gasto no computador, já era hora de dormir. Porém, como acontecia seguido, nesta hora, né, começou a bater uma gula, uma fome por algo doce, algo saboroso. Parecia impossível de se vencer essa vontade. Aí foi o que aconteceu. Eu fiz. Eu fui até a cozinha, acendi a luz, abri a geladeira e comecei a olhar dentro dela com olhos famintos. Fome emocional, né? Fome emocional ou não, na verdade, eu queria algo para me saciar. Eu peguei na mão o pote de doce de leite. Eu peguei uma colher, abri a tampa e comecei a mandar para dentro, como eles dizem, né? Mas algo diferente aconteceu nesse dia, algo que me impactou muito. Naquele momento, eu me olhei como se fosse uma terceira pessoa, como se eu estivesse dentro da cozinha, porém me olhando de fora. Vendo aquela pessoa ali, movida pela fome e gula, acima do peso, cansada e frustrada, se afundando ainda mais no poço, se empanturrando e satisfazendo aquela fome emocional. Eu não consegui suportar aquele sentimento. Eu coloquei o pote de volta na geladeira, eu caminhei até o banheiro e parei de frente para o espelho. E ali, decepcionado, triste e envergonhado de mim mesmo, eu senti que eu perdi total controle das coisas e que tudo que eu queria estava ainda mais fora do meu alcance. Naquele momento, eu abri a torneira, eu lavei o rosto e com as duas mãos apoiadas na pia, eu ergui a cabeça e ali, no espelho, olho no olho comigo mesmo, eu decidi algo que mudou minha vida para sempre. Eu nunca mais na vida vou agir e me sentir dessa forma. Eu vou achar uma saída para isso, tomar controle do meu peso e resolver esse problema de uma vez por todas, ou eu vou morrer tentando. Logo depois daquele ano, a minha vida deu uma mudada completa. Eu comecei a fazer meus sonhos acontecerem e parei de jogar as coisas para frente. Para começar, eu resolvi concretizar meu sonho de morar fora do Brasil, um sonho que eu tinha há muito tempo. Então eu larguei tudo, larguei emprego, larguei o conforto e amigos e me mudei. Eu morei nos Estados Unidos por 7 meses, depois na Alemanha por 1 ano e em seguida na Noruega, onde eu já moro agora há 2 anos. Agora, os grandes benefícios disso é que eu estava mais próximo da melhor informação do mundo sobre nutrição e emagrecimento. Aí eu comecei a pesquisar como um alucinado e lendo todos os melhores artigos, livros e publicações científicas do mundo sobre nutrição e emagrecimento, eu comecei a encontrar a verdade por trás de tudo. A simples e crua verdade por trás do emagrecimento. Tão certeira e eficaz que eu mal acreditei que passei tantos anos sofrendo e falhando porque eu não sabia disso. É chocante mesmo. E agora eu vou compartilhar isso tudo com você, te poupando anos de estudo e frustração. Então continue assistindo. Lembre-se, apesar de eu ser hoje considerado um expert em nutrição e emagrecimento, já tendo ajudado literalmente milhares de pessoas a emagrecerem de vez, eu na verdade não sou diferente de você. Eu sou apenas um cara normal que, por pura insistência e teimosia, acabou descobrindo um método passo a passo, fascinante, verdadeiro e comprovado para emagrecimento saudável e permanente. Esse é o método que permite que pessoas comuns como eu e você, homens e mulheres do dia a dia, consigam emagrecer de vez, atingir o peso ideal e finalmente poder vestir novamente aquele jeans antigo, ter a emoção e a alegria de se olhar no espelho do banheiro e abrir um sorriso no rosto. E isso tudo
aí que vem a bomba, né? Que me impressionou e na verdade vai impressionar você também. Comendo o quanto você quiser e quando você quiser, sem controlar suas porções e nem horários. Você come o quanto quiser e quando estiver com fome. Eu sei, nem eu mesmo acreditei quando encontrei esse método para fazer esse tipo de coisa. Porém, eu te adianto, não é mágica nenhuma isso aqui, não é promessa mágica nenhuma, mas sim a mais moderna ciência nutricional aplicada na prática. É informação que a indústria do emagrecimento não quer que você saiba. E ainda, tudo sem ter que te retirar da sua vida as comidas que te dão prazer, sem se exercitar que nem louco, sem contar calorias e medir quantidades. Enfim, viver uma vida livre das preocupações com ganho de peso, sendo mais autoconfiante, mais disposto e energizado durante o dia, podendo passar seu tempo fazendo o que te dá prazer, ao invés de passar a vida pensando na balança. Liberdade total. Esse é o mesmo método que me permitiu, sem grandes esforços, queimar toda aquela gordura feia em excesso e conquistar a saúde e forma física que eu sempre quis e mantê-la por anos, que é o mais importante. O meu grande amigo Josh também utilizou do método para queimar a gordura que queria, emagrecendo de vez e mantendo o peso perdido tranquilamente. E esse é exatamente o mesmo método que eu vou compartilhar contigo hoje, para que você também possa finalmente obter resultados semelhantes. Eu vou compartilhar com você os detalhes específicos do método e tudo mais em um minutinho. Primeiro, eu preciso te contar qual é o real problema que nós enfrentamos. Essa é a real razão pela qual você continua ganhando peso e não conseguindo queimar gordura de forma permanente. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de que isso não é culpa delas. A real razão é o fato de que você vem sendo exposto a mentiras e balelas por anos, e essas mentiras estão evitando que você conquiste o corpo que você deseja e merece. Você pode ter ouvido ou talvez até mesmo acreditado que é necessário que você controle suas porções, conte suas calorias para emagrecer. Pode ter acreditado que tudo se resume em fechar a boca e comer menos do que você gasta. Porém, quer saber? Isso é pura balela e está longe de ser verdade. Se você é uma das literalmente milhões de pessoas que são vítimas dessa mentira, então você precisa decidir agora a aceitar a verdade. Porque senão você irá continuar no mesmo caminho frustrante e previsível do efeito sanfona, passando fome, perdendo peso e ganhando tudo de novo, ainda mais. Você vai continuar tentando comer menos do que você gasta, se perdendo nas contas todas, passando fome e tentando ter a vontade, força de vontade para continuar na luta, um dia após o outro. Como aconteceu comigo também e acontece diariamente com pessoas que a gente conhece. Você pode ainda acabar afetando seriamente o seu metabolismo, fazendo com que ele ande a passos de tartaruga, parando totalmente sua queima de gordura e fazendo com que no futuro seja muito mais difícil para você conseguir emagrecer de verdade. E aí não importa o quão forte e determinado você seja, você simplesmente desiste. Desiste das dietas e de continuar tentando. E talvez até mesmo desista de atingir o corpo que você sonha e sabe que merece. Isso não é o que eu quero para você. Tudo isso é a principal razão de você continuar sofrendo com o seu peso e não conseguindo emagrecer. A culpa não é sua. Se você quiser mesmo culpar alguém por dificultar o seu emagrecimento, então faça o seguinte. Coloque toda a culpa na mídia e profissionais desatualizados. Isso mesmo, programas de TV, jornais, revistas de saúde, dietas mirabolantes, remédios danosos, suplementos, sites da internet, etc. Afinal, você tem sido bombardeado por anos a fio, sem piedade, com mentiras e balelas infundadas vindas desses irresponsáveis. Eles ignoram as verdades científicas e continuam disseminando as mesmas coisas. Pois quanto mais você continuar tentando emagrecer e não conseguindo, mais métodos, pílulas e mágicas eles vão te vender, vão te oferecer. Eles dependem do seu fracasso e confusão para continuarem enriquecendo a indústria do emagrecimento. A maior parte das dicas para emagrecimento que você escuta por aí são basicamente assim, não é? Ingira menos calorias do que você gasta. Coma porções menores. Coma de 3 em 3 horas. Coma menos gorduras e mais proteínas magras. Faça exercícios aeróbicos regulares e priorize os alimentos integrais. Porém, todos nós já estamos carecas de saber disso tudo. Então por que será que você e outras milhares de pessoas continuam tentando emagrecer e não conseguindo? Por que será que o número de pessoas acima do peso sobe todo santo ano? Será que é falta de força de vontade da gente? Não. O simples e triste fato é que todas essas informações estão completamente erradas e não têm nenhum fundamento científico. Veja isso. Apenas um exemplo prático para te dar aqui agora, uma das maiores mentiras contada por eles é o seguinte. Eles dizem o seguinte, as gorduras engordam e fazem mal para o coração.
Para emagrecer e ser saudável, corte as gorduras e priorize a ingestão de proteínas magras. Aliás, as gorduras estão lá no topo da pirâmide alimentar, ou seja, segundo o próprio governo, elas devem ser evitadas. Agora, vejamos os fatos que a ciência moderna e séria tem a dizer a respeito. Dietas baixas em gordura têm sido recomendadas para a população por 30 anos, e agora acontece que elas estão completamente erradas. Não existe correlação comprovada nenhuma entre gorduras saturadas e doenças cardiovasculares. Quem disse isso é o Dr. Fredrik Nystrom, que é professor de medicina interna na Suécia. Ainda outro. Mesmo com meio século de pesquisa, ainda não há evidência nenhuma de que gorduras naturais, como ovos, bacon, manteiga, etc., são nada mais do que completamente saudáveis de se comer. Quem disse isso é o Dr. Andreas Eenfeldt. Eu sei. A verdade pode chocar você. Você não precisa nem mesmo saber o significado de caloria, muito menos contá-las, para que você possa emagrecer de vez. E tem mais, você nem mesmo precisa se preocupar em comer menos do que gasta, passando o dia pensando em comida e nem encarar horas de exercícios aeróbicos chatos e desgastantes. Porque a ciência mostra claramente que você precisa focar no que você come e não no quanto você come. Veja, você já ouviu falar no hormônio insulina? Provavelmente sim. Agora, talvez o que você não saiba é que esse hormônio é a chave para o emagrecimento. A insulina promove o armazenamento de gordura e ela inibe, ela para a queima de gordura. Se você come alimentos que aumentam demasiadamente a insulina no sangue, você está promovendo o armazenamento de gordura, mesmo que você coma em pequenas quantidades. Aliás, quer um exemplo simples e rápido? Saiba que uma fatia de pão integral aumenta mais a insulina do que uma barra de chocolate. Esse pequeno detalhe não é contado pela indústria que vive dizendo que os integrais devem ser a base da sua alimentação. Agora você talvez conheça pessoas que há muito tempo comem integrais, proteínas magras, se exercitam religiosamente e ainda não conseguem emagrecer, ficando estagnadas naquele peso, não importando quanto menos comem ou quanto mais se exercitam. Talvez você até tenha vivido isso na pele. Pois é. Isso acontece porque esses hábitos não levam em consideração o mecanismo hormonal do corpo, que permite com que você queime gordura continuamente e sem passar fome. Esse sofrimento acontece por se ignorar as verdades científicas e, ao invés disso, se abraçar as balelas divulgadas por aí. De forma muito simples, entenda que o hormônio insulina e as enzimas LPL armazenam gordura, enquanto o hormônio glucagon e as enzimas HSL, elas queimam gordura. Agora, prometo que eu não vou entrar em detalhes nessa sopa de letrinhas aqui. Segure as pontas comigo, porque isso é realmente importante e eu quero que você saiba. Aqui está a grande sacada. Quando os mecanismos armazenadores de gordura do teu corpo, a insulina e a LPL, estão ativos no sangue, eles bloqueiam os mecanismos queimadores de gordura, que é o glucagon e a HSL, não importando o quão pouco você coma ou quanto se exercite. Como dizem por aí, é dar soco em pedra. Então, agora que você sabe do problema, saiba também que você ainda não tem atingido o seu emagrecimento verdadeiro por causa das mentiras que são divulgadas por aí. Vamos mergulhar direto nas dicas suculentas que eu tenho para você hoje, para que você atinja seus objetivos de emagrecimento de uma vez por todas. Combinado? Vamos lá. Então, essas são as mesmas dicas e táticas que literalmente milhares de pessoas acima do peso já usaram para emagrecer de vez e viver melhor, conquistando o corpo que desejam e merecem. E de longe, a minha dica mais importante é o que eu chamo de modo revolução, o MR. Eu vou entrar nos detalhes do modo revolução em um minutinho, então continue ligado. Primeiro, você absolutamente precisa saber deste grande erro que faz com que você dificulte muito a sua queima de gordura. Na verdade, isso pode te surpreender. A maioria das pessoas acha que isso é uma coisa saudável de se fazer, porém, pode até ser, em alguns casos específicos, porém nunca quando feito como a maioria das pessoas faz. Se você cometer esse erro, você vai desligar a sua queima de gordura por horas e horas, deixando seu emagrecimento muito mais lento, ou pior ainda, totalmente parado. Escute bem, você precisa evitar de comer carboidratos densos no seu café da manhã. Alguns exemplos: pão, integral ou não, aveia, doces, mel, açúcar, coxinha, pastel, frutas pesadas, etc. Você não precisa fazer isso para sempre, obviamente, mas até que você tenha atingido o seu objetivo de emagrecimento. Simplesmente substitua esses alimentos por outras opções que impactam menos nos seus níveis de açúcar no sangue, ou seja, nos seus níveis de insulina. Por exemplo, morangos, o mirtilo, a blueberry, ovos, bacon, omelete, legumes, iogurte natural, etc. As opções são muitas. Chocado?
Apenas seguindo essa única dica, você vai permitir que o seu corpo queime muito mais gordura durante todo o dia. Aumente a sua energia e disposição durante o dia também, sem sonolência. E ainda, deixe seus níveis de insulina sob controle, o que pode ajudar você a prevenir diabetes do tipo 2 e te proteger contra problemas cardíacos, sem contar uma queima de gordura acelerada. Imagine, você faz apenas essa pequena modificação e sem contar nenhuma caloria, você começa a queimar mais gordura do que nunca durante todo o dia, tendo mais energia e disposição. Não é surpreendente? Tudo isso vindo de uma dica tão simples. Porém, o que a indústria e a mídia te dizem por aí é: coma cereais no café, tome bastante leite, coma pão integral, se empanturre de frutas, use mel à vontade, etc, etc. Resultado disso, você continua engordando mais e mais, se sentindo menos saudável e torrando dinheiro em dietas e soluções milagrosas que engordam os bolsos da indústria e te deixam infeliz. Bom, agora você já sabe, bote em prática e veja por si só. Bom, vamos em frente, deixa-me te contar uma outra dica forte para você emagrecer melhor, com mais tranquilidade e com a certeza de estar no caminho certo. Você precisa aplicar essa dica urgentemente, porque senão você irá se frustrar e desistir de emagrecer como muitas pessoas que já vi que não seguiram esses conselhos. Aqui está o que você precisa fazer. Suba no ponto mais alto da sua casa e jogue para fora a sua balança, olhando se não tem ninguém embaixo, claro, né? A dica é: não confie na sua balança e se pese no máximo uma vez por semana, de preferência na sexta-feira de manhã ao acordar. Por quê? Porque o seu peso não conta a história toda. Você sobe na balança todos os dias e fica desesperado que o seu peso não cai, ou pior, aumenta. Você se frustra, fica para baixo e desiste miseravelmente. Mas e se você soubesse que seu peso pode variar até mesmo alguns quilos de um dia para o outro, ou até mesmo durante o mesmo dia, durante o dia? E se você soubesse que você pode estar ganhando músculos ao invés, e com músculo, pesa mais do que gordura, o seu peso está estável ou aumentando um pouco. E se a verdade for que você esteja de fato queimando gordura e adicionando tecido muscular saudável no lugar, ou seja, você melhorando sua composição natural, sua composição corporal. Você tem motivos para pular e celebrar, mas como muitos que olham o peso na balança não sabem disso, eles ficam tristes e desistem quando na verdade estavam colhendo resultados ótimos. Concorda? Agora, por que eu sugiro sexta-feira ao acordar, Justamente porque um fator que influencia muito no seu peso é a quantidade de água retida no corpo. Isso pode variar bastante em períodos curtos de tempo e a sua alimentação tem grande impacto nessa flutuação. Ao contrário de sábado ou domingo, por exemplo, na sexta, é improvável que você tenha alterado drasticamente a sua alimentação nos dias anteriores. Logo, a sua pesagem tende a ser mais precisa e verdadeira. Agora imagine você passando seus dias com a cabeça livre e solta, feliz e sabendo da verdade sobre o seu emagrecimento e não se deprimindo com falsas ideias. E isso fica ainda melhor. Aqui vem a super mega dica crucial. E um aviso: sem essa terceira dica que eu vou te dar, você pode esquecer as outras dicas que eu te passei. Ela é crucial. Esse é o método que irá permitir que você emagreça quanto você desejar e mantenha o peso perdido, comendo o quanto quiser e quando quiser, de comidas saborosas, nutritivas e que saciam, sem ter que contar calorias, se preocupar com quantidades e sem se exercitar como louco. E até mesmo sem retirar completamente da sua vida os quitutes, que te dão prazer. Pega essa. Esse é o modo revolução, o MR, um dos 2 modos contidos no método emagrecer de vez. O MR é usado por literalmente milhares de pessoas que já emagreceram de vez e estão vivendo melhor. Ainda, ele precisa ser usado por toda e qualquer pessoa que queira garantir o sucesso no emagrecimento de forma definitiva. Por quê? Porque, obviamente, ele é baseado nas verdades científicas sobre como o corpo funciona. É assim que o corpo funciona, é assim que o corpo emagrece. E é cientificamente comprovado, não tem nada de balelas aqui. Então deixe-me te contar agora como o MR, o modo revolução, funciona para você poder tirar proveito. O modo revolução funciona da seguinte forma: entenda que o seu corpo possui uma capacidade natural de auto-se regular no seu peso ideal. Mas o que nós fazemos com a alimentação de hoje em dia, e seguindo essas dietas por aí, é interromper esse mecanismo de autorregulagem do corpo, fazendo com que ele não funcione. Assim, você coloca seu corpo em um estado de desequilíbrio hormonal e começa a ganhar mais e mais peso. E eu não estou falando aqui de qualquer hormônio, não. Eu estou falando especialmente dos hormônios queimadores e dos hormônios armazenadores de gordura. Veja, nesse estado de desequilíbrio,
quando você tenta perder peso, você pode até conseguir, com muito esforço e dedicação, assim como muita gente consegue. Porém, o problema está em manter o peso perdido, você sabe. Como eu sempre digo, emagrecer, ou seja, perder peso simplesmente, qualquer um consegue. Agora, emagrecer de vez é somente para aqueles que respeitam o funcionamento do corpo. Veja, escute com cuidado agora, porque eu estou prestes a te contar o que 99% das pessoas não sabe sobre emagrecimento. E talvez seja por isso que a grande maioria das pessoas não consegue emagrecer de vez. Seu corpo tem 2 times de hormônios principais nessa questão toda. O time 1 é o glucagon, leptina e enzimas HSL. Esses são os queimadores de gordura. O time 2 é a insulina, cortisol e enzimas LPL, são os armazenadores de gordura. Agora fique tranquilo que eu não vou entrar em detalhes complicados aqui, tá? Vamos simplificar essa história toda para você entender. De forma geral, o grupo de alimentos que favorece o time 1, ou seja, que favorece os queimadores de gordura, são gorduras, proteínas e carboidratos inteligentes. Agora, o grupo de alimentos que favorece o time 2, ou seja, que favorece o armazenamento de gordura, é os carboidratos densos. Então, se você se alimenta de alimentos que favorecem o time dos armazenadores de gordura, mesmo que você coma pouquinho, você estará bastante propenso a engordar continuamente. E pior, você irá transformar em um inferno qualquer tentativa de emagrecer. Afinal, como você pode esperar emagrecer de verdade se você está colocando seu metabolismo em modo de armazenamento de gordura? Mesmo que você coma pouco, de 3 em 3 horas, se exercite bastante, como as balelas por aí dizem, você simplesmente não consegue ser mais esperto que o seu corpo. Logo, uma hora ou outra, você não aguenta o sofrimento, desiste e o peso, como um elástico, salta para cima novamente. Porém, agora escute bem. E se você, ao invés de tudo isso, você focar em comer alimentos que favoreçam o time dos queimadores de gordura? Se o seu corpo está em modo de queima de gordura, com os seus hormônios funcionando como eles deveriam funcionar, ele irá começar a se autorregular, ou seja, você irá começar a emagrecer naturalmente, continuamente, sem passar fome, se sentindo melhor, até que você atinja o seu peso desejado, o seu peso ideal. Agora, o melhor de tudo, e isso é comprovado cientificamente, ok? Você pode comer o quanto quiser e quando bem entender, se exercitando somente se você quiser. Isso sim que é um estilo de vida alimentar. Isso só é possível porque você está se alimentando de alimentos estratégicos e deliciosos que colaboram com o time de hormônios queimadores e não o time armazenadores. E o melhor, sua alimentação irá ser mais saborosa do que você nunca imaginou e você poderá ainda comer esses quitutes prazerosos, como por exemplo bolo, pizza, hambúrguer, brigadeiro, etc. Desde que você coma seguindo uma estratégia muito simples, porém uma estratégia crucial. Como eu costumo dizer, se todos soubessem como é fácil e prazeroso emagrecer de vez. Isso é completamente possível quando você respeita a ciência e o funcionamento do corpo ao invés de dar ouvido às balelas que são ditas por aí. Esses segredinhos, todos, são a base do método emagrecer de vez. O resultado disso é que você, assim como milhares de outras pessoas, irá emagrecer, atingir o seu peso ideal, viver melhor e nunca mais se preocupar com o peso. Tudo isso sem contar calorias, sem passar fome, sem focar nos exercícios e degustando refeições saborosas, simples e nutritivas. Veja, é isso que acontece quando a gente aplica a melhor ciência do mundo sobre o funcionamento do corpo na prática e ignoramos as balelas e dietas bobas por aí que só visam alimentar mesmo a indústria. Imagine isso agora. Aqui está você, comendo o quanto quiser, comendo quando sentir vontade, com total liberdade, sem se matar na academia, comendo alimentos que os outros pensam que engordam, se sentindo mais saciado, com mais disposição e autoconfiança. Aí, outro dia você está comendo uma pizza com seus amigos e eles, impressionados, irão chegar para você e dizer: "Nossa, mas que raios você está fazendo para emagrecer tanto e comendo desse jeito?" Aqui está. Agora você sabe a fórmula para emagrecer de vez com um estilo de vida alimentar perfeito que te dá total liberdade, por respeitar o funcionamento hormonal do corpo. Acredite, menos de 5% da população sabe dessas coisas que eu compartilhei com você hoje. E talvez seja por isso que a maioria da população está acima do peso ou obesa, mas agora você está fora de risco. Ufa, cobrimos realmente bastante coisa aqui. E você pode estar se sentindo um pouco perdido ou confuso, e isso é normal, ok? Basicamente, isso significa que você tem 2 escolhas daqui para frente. Escolha 1, pegar essa informação toda que eu compartilhei com você nessa apresentação e tentar pôr em prática sozinho. E quem sabe você pode sim ver algum resultado se você tomou nota certinho do que a gente viu.
Ou a escolha 2 é a escolha inteligente. Optar pela forma mais fácil, rápida e inteligente de conseguir o corpo de saúde que você merece e deseja. Fique tranquilo e deixe que eu faça todo o trabalho por você. Aliás, eu já fiz. Afinal, por que começar do zero, né? Reinventar a roda, quando eu já construí o método exato, passo a passo, para garantir o sucesso do emagrecimento, não é verdade? O método que já foi testado e comprovado por realmente milhares de pessoas de todas as idades que já emagreceram de vez. E conquistaram também aquele corpo dos sonhos, finalmente, sem sacrifício, sem passar fome e sem atrapalhar sua rotina do dia a dia. Bom, aqui está o que a grande maioria das pessoas decide fazer. Isso é chamado de método emagrecer de vez. Bom, deixa eu me apresentar formalmente para você agora. Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou criador e autor best-seller do Emagrecer de Vez. O método Emagrecer de Vez é o único estilo de vida alimentar cientificamente comprovado que te permite comer o quanto quiser e quando quiser e ainda emagrecer de vez, mantendo o seu peso ideal para sempre. Esse método radicalmente simples, porém comprovado e embasado, foi feito para funcionar em você. Mesmo que você tenha uma condição na tireoide, mesmo que você tenha genética propensa para engordar facilmente, que você tenha filhos, sim, mães e pais também pode ficar em forma. Mesmo que você tenha uma rotina super ocupada, como é a minha, mesmo que você diga que tenha ossos largos ou vícios por doces e outras comidas, ou um histórico enorme de obesidade. Ou se você já tentou absolutamente de tudo. Agora, deixe-me te dizer o que o método emagrecer de vez não é, para que você saiba exatamente a que você estará tendo acesso agora. Essa não é mais uma dieta ou um plano de emagrecimento de Hollywood. Essa não é uma pílula mágica que te promete resultados ridículos. Você sabe, do tipo, perca 20 quilos em um dia ou outras coisas ridículas desse tipo. Você já ouviu mentiras demais. É hora para uma solução que funcione sem truques e mágicas. E esse método definitivamente não é algo que irá prejudicar sua saúde, sugerindo hábitos que não fazem sentido nenhum. Ao invés, esse método é resultado de anos de estudo e análise incansável do melhor conhecimento científico moderno sobre nutrição do mundo. E também prestando atenção cuidadosa no que realmente deu certo nos maiores casos de sucesso de emagrecimento e no que mais falhou também nos casos de fracasso. Assim, criando um método simples, fácil de se levar na rotina, no dia a dia, passo a passo e comprovado cientificamente para se emagrecer de vez. E agora, começando hoje, esse sucesso todo pode ser seu também se você escolher. Essas estratégias todas de sucesso funcionaram não só em mim, mas nos meus amigos também. E milhares de outras pessoas, e elas darão a você a liberdade de ter um estilo de vida alimentar prazeroso e saboroso, onde você realmente pode comer o quanto quiser e quando quiser, sem contar calorias, pontos e nem se preocupar com regras bobas e que não fazem sentido nenhum. Tudo isso enquanto você emagrece de vez, atinge seu peso ideal, volta a vestir aquela sua aquela sua roupa preferida, né? E se sente muito mais disposto, energizado e autoconfiante quando se olha no espelho, tendo o corpo que você absolutamente merece ter. Escute, eu preciso agora ser 100% honesto com você. Se você está procurando por outra dieta da moda, uma pílula mágica que irá resolver todos os seus problemas, o método da TV que promete barriga de tanquinho em 2 dias, ou qualquer outro plano que você sabe que nunca irá funcionar para você, então você precisa sair dessa página agora. Esse é o método para homens e mulheres que são prontos e decididos a ignorar as balelas ditas por aí sobre emagrecimento e focarem em algo que é simples, cientificamente comprovado e que visa resultados permanentes. Então, se você quer a verdadeira solução para emagrecer de vez, aqui está o que você pode esperar. Se você quer emagrecer de vez e atingir seu peso ideal, comendo o quanto quiser e quando quiser, se sentindo mais disposto, energizado e autoconfiante, tendo a total liberdade de poder comer até mesmo sobremesas, chocolates, bolos, etc., em horários estratégicos, tornando a sua alimentação saborosa e prazerosa, sem que você tenha que contar calorias, seguir regras bobas, se exercitar como louco e passar fome se sentindo para baixo. Então, o método emagrecer de vez não é apenas mais uma solução para você. Ele é a única solução para você. Veja que algumas pessoas já dizem sobre o método emagrecer de vez. A Paula diz: eu sou prova disso, Rodrigo. Em 3 meses e meio já eliminei 27 quilos, seguindo suas dicas do site, com exercícios, sem remédios e muita saúde. Obrigado, eu serei eternamente grata a ti. Beijo. Você pode ver a foto, uma mudança grande em apenas 3 meses. A Carla Carvalho diz:
Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por divulgar algo que melhora muito a qualidade da vida das pessoas. Em 9/11, eu pesava 80 quilos. E hoje, 25 dias depois, em menos de um mês, eu peso 70, menos 10 quilos após adotar esse estilo de vida com alimentação, com comida de verdade. É incrível. O Jesus Cardoso diz, em 3 meses eu já eliminei 18 quilos. Muito legal. Esses são apenas alguns comentários. Vamos dar uma olhada no que você terá acesso dentro do método Emagrecer de Vez. Na página 33, você irá descobrir por que esse método funciona com certeza científica. Afinal, essa é a única solução permanente para você nunca mais se preocupar com o peso. Emagrecimento certeiro, rápido e totalmente saudável. Na página 108, você será apresentado ao famoso modo revolução, a única forma de emagrecer e manter seu peso perdido. Esse método é praticamente infalível em todos que colocam ele em prática. Ele irá mostrar para você em detalhes quais exatos alimentos e hábitos que literalmente irão fazer seu corpo dissolver e eliminar sua gordura extra. E ao mesmo tempo te dar uma energia e disposição que você talvez nunca tenha experimentado. Como você já deve ter notado até agora, o método Emagrecer de Vez é de longe a única solução, a única forma fácil, rápida e certeira de você emagrecer, atingir seu peso ideal e nunca mais se preocupar com o peso. Porque ele utiliza do que comprovadamente funciona e te dá a liberdade de poder comer quanto você quiser e quando você quiser. Isso sim que é um estilo de vida alimentar perfeito. Na realidade, até mesmo uma semana depois de começar o método, muita gente corre para me contar que queimou 2, 3 ou até mais quilos e estão sentindo uma disposição que nem sabiam que existia. Outras pessoas voltam para compartilhar que pela primeira vez na vida conseguiram emagrecer o quanto queriam e estão mantendo o peso sem o menor problema, sem passar fome e se sentindo muito melhor. Aliás, é normal eu receber e-mails de pessoas emocionadas que queimaram 30, 40, 50 ou até mais quilos simplesmente seguindo o método. Tudo seguindo esse novo estilo de vida alimentar perfeito e delicioso. Onde você pode incluir também as comidas que te dão prazer, sim. Você não precisa cortar 100% nada. A vida não é uma prisão, a vida precisa ser aproveitada. Você precisa construir um estilo de vida flexível e correto. Agora você pode pensar que um método desse, um método completo como esse, certeiro como esse, custa extremamente caro. E quer saber, honestamente, eu acho que deveria custar caro sim. Afinal, ele é uma solução definitiva para emagrecimento. Tudo saudável e já ajudou literalmente milhares de pessoas a conquistarem o corpo que sempre desejaram. Bom, eu vou te contar o preço já já. Primeiro, eu absolutamente preciso compartilhar com você alguns benefícios que são exclusivos que esse método único irá entregar para você. Começando na página 135, eu vou revelar para você os grandes mitos sobre exercícios físicos, que fazem com que a maioria das pessoas não consiga jamais emagrecer de vez. Você precisa evitar esses erros a todo custo. Na página 24, eu compartilho com você a maneira inteligente de como você pode comer tudo o que quiser e até mesmo exagerar, isso mesmo, chocolates, bolos, macarronada, etc. E ainda continuar queimando gordura. Só essa estratégia já te dá a maior paz mental e liberdade possível. Ainda, no capítulo 3, eu mostro claramente o que 95% das pessoas não sabem sobre emagrecimento. Eu quero compartilhar isso com você também para que você esteja dentro dos 5% das pessoas que emagrecem de vez, conquistam o peso ideal e realmente aproveitam a vida como querem. O valor normal do método vendido separadamente é de R$ 249. Porém, hoje não é um dia normal, logo preste muita atenção no que vem a seguir. Só por você ter assistido essa apresentação hoje, você merece exclusividade e eu quero te dar de presente alguns bônus que irão te ajudar a emagrecer ainda mais rápido e de forma ainda mais fácil. O primeiro deles é o quadro de alimentos MR e o quadro de alimentos MT. Esses quadros de alimentos contêm uma lista de alimentos que te dizem quais alimentos vão te ajudar no teu emagrecimento, quais alimentos você precisa evitar para que você não tenha dúvida do que comer. Você vai saber exatamente quais alimentos você deve comer para realmente dissolver a gordura que você quer e continuar no caminho e qual alimento que você precisa evitar a qualquer custo, que eles vão realmente atrapalhar o seu processo. Se você comer alimentos que você deveria evitar, você vai deixar o teu emagrecimento em ritmo de tartaruga. Você precisa saber dessa lista de alimentos. Então você ganha isso. Esses dois quadros têm o valor de R$ 39,99 e hoje eu quero te dar eles de presente. Esse é o Guia Plano de Ataque. É um guia fácil para deixar você organizar de maneira simples o seu processo de emagrecimento, para que você não tenha dúvida de como você está indo. O valor desse guia é de R$ 29,99 e hoje eu quero mandar ele de presente para você. Esse é o acesso para você ilimitado ao Clube Emagrecer de Vez,
Esse clube é um fórum de pessoas, todas as pessoas que estão seguindo o Método Emagrecer de Vez lá dentro. É um clube fechado somente para as pessoas que seguem o Método Emagrecer de Vez. Tem milhares de pessoas lá dentro compartilhando receitas, compartilhando dicas, compartilhando experiências e trocando ideias. É um fórum extremamente ativo. E esse clube é fechado para o público geral, é somente para as pessoas que têm o Método Emagrecer de Vez. O valor desse acesso é de R$ 69,99, tá? E é limitado. Eu quero dar de presente para você hoje esse acesso do Clube Emagrecer de Vez com exclusividade, de presente. Agora você entende por que o Método Emagrecer de Vez tem o valor de R$ 249, né? Mesmo sem esses presentes, este é um preço tão baixo que é quase injusto. E ainda, e se você comprasse todos esses bônus todos separados, o seu investimento total hoje seria quase R$ 400. Entretanto, apenas por você ter assistido essa apresentação hoje, eu tenho uma proposta muito melhor para você. Continue assistindo porque ela não vai durar muito. Assim, é claro que você pode continuar também fazendo o que você tem feito. Continuar no caminho que você está agora, fazendo o que você já vem fazendo. E talvez gastar 10, 20 ou até 100 vezes mais dinheiro no futuro, né? Em despesas como, por exemplo, pílulas mágicas, dietas da moda, comidas milagrosas ou ainda novas roupas, mas não roupas legais, mas sim roupas maiores, ao passo que suas medidas continuem aumentando. Isso sem contar o custo de consultas médicas e procedimentos se você continuar fazendo o que você está fazendo até agora. Então, vamos fazer disso tudo uma decisão bem fácil de ser tomada, tudo bem? Eu acho que você merece saber o porquê de eu estar prestes a fazer um desconto gigante e obsceno para você hoje. Então, deixe-me compartilhar com você o meu sonho. É uma causa que eu estou convidando você para fazer parte hoje, junto com milhares de outras pessoas que estão emagrecendo de vez e revigorando suas energias. Substituindo a gordura indesejada, essa gordura feia e mole, por formas e medidas que realmente deixam você mais sexy, né? E autoconfiante. O meu objetivo é o de emagrecer com sucesso pelo menos 1 milhão de pessoas, de forma que elas emagreçam o quanto quiserem, atinjam o peso ideal e mantenham esse novo corpo para sempre. Porque saúde é a coisa mais importante na sua vida e já estamos cansados de balelas. Você pode imaginar quanta felicidade e satisfação isso criará? Logo, o ponto é, eu decidi que vou deixar a maior quantidade de pessoas possível se juntar a essa causa. Isso significa um preço obsceno de baixo para você, porque eu quero que você se junte a essa causa e eu não quero que a parte financeira fique no caminho de ninguém. Isso significa que hoje você não irá pagar o valor normal do Método Emagrecer de Vez e de todos os bônus, nem perto disso. Então, o seu investimento hoje não vai ser de R$ 400, nem mesmo a metade disso, acredite, nem mesmo R$ 150. O seu investimento total hoje, o qual inclui o Método Emagrecer de Vez completo, incluindo todos os bônus que eu falei, todos que você vê acima, é agora apenas um pagamento de R$ 97, ou até 12 vezes no cartão. E ainda, eu confio tanto nesse método que eu te digo o seguinte, não decida agora. Tire vantagem da minha garantia tripla de risco zero. Simples. Use e aplique o método Emagrecer de Vez por até 30 dias. Se você não notar tremenda melhora na sua forma física, peso e medidas, ou não notar mudanças incríveis na sua saciedade, energia e disposição durante o dia, ou ainda, se você não gostar da cor das letras, do material, da imagem da capa ou qualquer coisa que seja, eu irei te devolver cada centavo pago. Eu reembolso 100% você, sem complicação, sem perguntas. Então, olhe abaixo desse vídeo agora mesmo e clique agora no botão grande amarelo que diz Peça agora, para garantir esse preço especial. Veja como outras pessoas, né, dizem também sobre o Método Emagrecer de Vez. A Rosana diz, muito feliz com resultados, 8 meses e 18 quilos a menos, sem passar fome e sem contar calorias. Isso é muito bom, obrigado Rodrigo por me ensinar o caminho das pérolas. Andrigo diz, eu estou muito feliz, estou no 8º dia e já eliminei 3,3 quilos. A minha meta é eliminar 14. Pela primeira vez, eu estou sentindo diferença em uma dieta. E o principal, sem sentir fome. Mais uma vez agradeço. A Paula Maria diz, Rodrigo, estou muito feliz porque hoje eu bati a minha meta de menos 30 quilos. Dos 94,5 eu fui para os 64,5, do manequim 48 eu fui para o 38, eu estou realizada. Agradeço a Deus por ter um dia me dado a oportunidade de conhecer seu trabalho maravilhoso, que mudou a minha vida. Eu vou continuar acompanhando seu site, as suas dicas para manter meu peso e nunca mais engordar. Hoje eu sei que eu sou capaz de tudo. Muito obrigado, Deus abençoe. Que legal! Ainda, se você agir agora, antes dessa apresentação acabar,
eu vou te mandar um outro super bônus no valor de R$ 59, que é o guia de receitas práticas, receitas rápidas e saudáveis para quem não tem muito tempo para cozinhar, mas não abre mão do sabor. Quem disse que se alimentar corretamente não pode ser fácil, rápido, prático, saboroso e totalmente sensacional? Siga as sugestões, siga as receitas desse guia para você ter certeza de estar aplicando na prática o que faz realmente diferença no seu emagrecimento. Eu mando isso para você de presente, isso custa R$ 59 normalmente, eu quero mandar para você hoje de presente para você tomar uma atitude agora, se você somente tomar uma atitude agora nesse momento. Isso traz o valor do pacote todo para quase R$ 450. Porém, tomando atitude agora, você recebe acesso a tudo por apenas R$ 97 à vista no cartão, boleto ou até 12 vezes no cartão. Olá, galera do Emagrecer de Vez. Eu sou Vanessa Rangel e tô aqui para botar a boca no trombone e dar o depoimento de como a minha vida mudou depois de conhecer esse site e essa pessoa maravilhosa que é o Rodrigo. Eu sou cabeleireira e maquiadora há 13 anos. E sempre trabalhando com saltos altos, uma carga horária pesada, uma vida muito sedentária. E bebia muito também, participava de muitas confraternizações e fui virando um verdadeiro pão doce, né? Fui perdendo a minha boa forma, sofrendo com o efeito sanfona, emagrece, engorda, até que eu resolvi então praticar atividade física com a chegada dos 30 anos de idade. Porque eu sentia muitas dores de coluna, na lombar, dores na escápula, eu troquei colchão e nada adiantou. Então eu resolvi me mexer. Só que eu não tinha uma boa alimentação, então por mais que eu me dedicasse à atividade física, que eu sempre dava um jeitinho de burlar, arrumava algumas desculpas para não praticar, eu acabava não tendo o efeito desejado, né? Eu não conseguia atingir a minha boa forma. Estava eu um dia assistindo o programa da Globo na Moral, do Pedro Bial, e ele levou uma garota fitness São Paulo que em um pouco mais de um ano tinha mudado o corpo dela. Eu gostei, fui pra frente do espelho, que isso, e fiquei muito chateada com a imagem que eu via e eu me conscientizei de que eu não tinha mais controle sobre o meu próprio corpo. Fiquei arrasada, porque eu não colocava biquíni, né? E eu sou muito detalhista e as roupas não estavam ficando bem mais em mim. E aí eu decidi realmente mudar de vida quando eu encontrei o Emagrecer de Vez, que foi o site que salvou a minha vida, que mudou a minha história. Te agradeço, Rodrigo, por dividir com todos nós os seus conhecimentos, na sua simplicidade, na sua simpatia, que a cada dia conquista mais e mais seguidores e transforma tantas vidas. Em 2 meses e meio, eu perdi 9 quilos e hoje eu tenho um trabalho de musculação de 1 ano, muito sério, não falto mais, tenho muita disposição, tenho uma vida feliz, ajudo as pessoas também. E agora faz exatamente 1 ano e 1 mês que eu tô nessa vida, Emagrecer de Vez, estou muito feliz, os meus resultados são maravilhosos, eu só tenho a agradecer. E o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão ingressando agora no site, que estão conhecendo agora tudo isso, mergulhem de cabeça, vale a pena demais, é conhecimento para a vida toda. Gente, valeu! Força, foco e fé! Lembre-se, você não só estará aproveitando um enorme desconto especial hoje, você estará fazendo parte do maior movimento de emagrecimento permanente e saudável do Brasil. Você vai fazer parte da enorme e crescente família do Emagrecer de Vez. E você pode até acabar fazendo alguns amigos dentro do nosso fórum de discussão, que é exclusivo para essa comunidade de pessoas que está dentro do Emagrecer de Vez. Clique no botão amarelo escrito Peça Agora para começar já. Você tem acesso praticamente imediato a tudo se fizer no cartão ou até em 48 horas se fizer no boleto. Mas o seu guia de receitas práticas e rápidas no valor de R$ 59, hoje ele é de graça para você, simplesmente por você tomar uma atitude agora. Assim que você clicar no botão Peça Agora, abaixo desse vídeo, primeiro, você irá para a nossa página de pagamentos que é 100% segura. Lá você vai ver essa tela, você vai preencher seus dados na esquerda, escolher seu modo de pagamento, escolher quantas vezes você quiser, colocar seus dados e clicar no botão verde que diz Comprar Agora. É simples assim. Lembre-se, você já vem sofrendo com emagrecimento por tempo demais. A dor de continuar na mesma só irá gerar mais frustração e desespero.
e mais ganho de peso. Porém, tudo isso pode mudar no momento que você começa a aplicar os rápidos e simples hábitos do método emagrecer de vez. Imagine você é o momento em que você finalmente tem a resposta que você estava esperando e começa o caminho em direção ao que você realmente quer, em direção ao seu peso ideal. Você se sente bem, se sente vivo. Você vê no espelho do banheiro que você está perdendo peso. Hoje e todos os dias, você está realmente experimentando energia e vitalidade dos resultados que você merece. Finalmente. Sim, é verdade. O seu ganho de peso, até hoje, até agora, em grande parte não tem sido a culpa sua. É pura verdade que eles têm mentido para você sobre pílulas mágicas, dietas mirabolantes, técnicas revolucionárias, etc. As várias dietas que sempre aparecem, de uma hora para outra na televisão e também somem de uma hora para outra. Todas essas coisas que não são embasadas e que ninguém realmente defende com fatos e comprovações. Entretanto, hoje é o dia de você tomar responsabilidade sobre o seu futuro e tomar a atitude necessária para colocar um fim nessas mentiras e começar agora a construir um verdadeiro estilo de vida alimentar para emagrecimento que simplesmente funciona. E ao contrário dos métodos mirabolantes por aí, este te dá a garantia completa, 100% risco zero. Comece e aplique o método por até 30 dias e se você não vê o resultado que você deseja, você não paga absolutamente nada. E mais, você pode sempre contar com o nosso suporte amigável para te ajudar como for necessário. Clique no botão amarelo escrito Peça Agora para começar já. Boa noite, meu nome é Jonatas Oliveira e eu queria nesses poucos minutos compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de vida em relação ao emagrecerdevez.com. Bom, eu sempre tive problemas com a questão do controle de peso. Era uma criança gordinha, era um adolescente obeso. Para vocês terem uma noção das várias dietas que eu já precisei seguir, uma delas, com 11 anos de idade, que foi com um naturalista, eu passei por uma dieta tão pesada que eu tinha que beber água de coco alguns dias na semana, durante todo o dia. Não podia comer absolutamente mais nada. Nessa dieta eu perdi cerca de 10 quilos. Depois, alguns meses depois, engordei tudo de novo e um pouco mais. Com 17 anos de idade, eu estava bem gordo, estava com 107 kg, caí na real, decidi fazer esporte, entrei no boxe, comecei a cortar pão, cortar algumas alimentações, questão de gorduras, tal, manteiga, tudo isso cortei, as gorduras, refrigerantes, e realmente passava fome durante o dia, me exercitava bastante e no processo eu perdi cerca de 15 kg. Mas infelizmente, alguns meses depois, cerca de 5 meses, eu havia engordado tudo de novo e um pouco mais. Isso é só um resumo, de vários outros tipos de dieta que eu tentei fazer, que eu emagreci menos do que esses resultados que eu falei para vocês. Só que o fato é que em todos eles eu não conseguia manter o peso, tá? Era uma dieta que não tinha como ser mantida, porque eu sentia fome, sentia fraqueza, não tinha como continuar. E em todas elas eu recuperei o peso de uma forma muito rápida e mais do que eu estava pesando antes. E o processo se tornou extremamente frustrante e pesaroso para mim. Mas no início desse ano, eu resolvi dar uma pesquisada a mais, já estava um pouco chateado, frustrado e bastante pessimista em relação a mim mesmo, sem entender por que eu não conseguia me manter magro. E aí, um presente de Deus na minha vida foi que eu consegui encontrar o vídeo do Rodrigo explicando a proposta do emagrecerdevez.com. Então vários dogmas, vários paradigmas foram quebrados na minha cabeça e eu falei, rapaz, isso é informação nova, eu vou meter a cara nisso aí. Comprei o livro eletrônico, comecei a seguir o método Revolução. Pessoal, com 4 meses, perdi 10 kg e 10 centímetros de barriga. Minha autoestima foi lá pra cima, as pessoas, me elogiam, tá? O respeito pelas pessoas é impressionante. Os resultados a nível de autoestima, de bem-estar, de saúde física e mental são impressionantes. Então eu encorajo vocês realmente a entrar nessa luta, tá? O emagrecimento eficaz é possível e nós temos um método ótimo aí, que é o método ensinado aí no emagrecerdevez.com. Realmente pode seguir sem medo. Eu estou continuando, tem alguns quilos ainda a perder, mas vamos lá, vamos pra frente. Imediatamente após você adquirir o método e o pagamento for confirmado, fique de olho no seu e-mail. Você vai receber seus dados de acesso ao material para que você possa baixar o método Emagrecer de Vez e os bônus para o seu computador e começar a botar em prática imediatamente. Logo depois, vá para a página 7, onde diz Começando com o Pé Direito e já inicie seu processo de mudança. Lembre-se, junto com o método Emagrecer de Vez, o qual contém o modo Revolução explicado
que já emagreceu literalmente milhares de pessoas, você ainda vai receber os quadros de alimentos MR e MT, para que você não tenha dúvida sobre os alimentos que você pode comer e os que você precisa evitar para garantir o seu corpo que você quer e continue queimando gordura continuamente. O quadro Plano de Ataque, um guia rápido para ajudar você a se organizar e manter controle da sua evolução. O seu acesso gratuito ao Clube Emagrecer de Vez, onde você vai encontrar milhares de pessoas que também estão seguindo o método Emagrecer de Vez, compartilhando receitas, resultados, perguntas, respostas, etc. O guia de receitas fáceis e práticas para que você não tenha, se você não tem tempo de ficar na cozinha, mas também não abre mão do sabor. Assim você já pode começar tentando essas receitas em prática e que realmente te ajudam no teu processo de emagrecimento. Agora eu preciso te dizer o seguinte, não postergue isso nem mais um segundo. Porque é o seguinte, primeiro, como você lembra, eu cortei o preço por mais da metade para que você possa tirar vantagem agora. Ainda que a qualquer momento eu irei retornar sim o preço ao valor normal, ao valor que ele merece ter. Então haja agora, antes que isso aconteça. Ainda você não quer se sentir de fora de todos esses bônus incríveis que eu estou mandando hoje de presente e nem do Clube Emagrecer de Vez, que pode atingir o limite de membros logo. Essas vagas são garantidas por ordem de chegada. O resto das pessoas, infelizmente, ficará sem sorte. E não vamos esquecer, se você não tomar uma atitude agora, nesse momento, você dificilmente irá tomar uma atitude no futuro. Você pode acabar fazendo o que muita gente faz e continuar postergando. Só mais uns dias, até que eles se tornam meses e então anos. Então vamos nos certificar de que você tenha acesso ao que você realmente quer. E que faça a única escolha inteligente. Você pode tirar vantagem dessas condições limitadas enquanto elas estão ainda disponíveis e começar hoje a seguir a única forma inteligente de se emagrecer, atingir seu peso ideal e viver melhor. Tudo comprovado cientificamente. Clique no botão amarelo abaixo do vídeo que diz peça agora e vamos começar isso logo. Ainda está por aqui? Bom, se você ainda está por aqui é porque você deve ter algumas perguntas. Aqui estão algumas perguntas comuns que eu recebo sobre o método Emagrecer de Vez e talvez elas possam te ajudar. Eu me sinto aprisionada como se cada refeição fosse um sofrimento. Com certeza. Eu passei por isso também e sei bem como é. Pesar alimentos, pensar nas calorias, tirar temperos, sal, gorduras, etc. Comida sem gosto, comer com consciência pesada, etc. Isso acontece com praticamente todas as dietas e métodos por aí. Afinal, eles dizem que para emagrecer precisa ser sofrido, precisa ser difícil. Mas não, eu me recusei de acreditar nisso e ao invés eu fui ver os fatos, o que a ciência realmente diz. E aí então eu vi que, e testei também muitas vezes que emagrecer é prazeroso e saboroso quando fazemos a forma verdadeiramente correta. Cada refeição te dá liberdade total, de forma que você fique com a mente tranquila e aproveite a refeição em si com alimentos realmente saborosos, sem se preocupar com quantidades. Isso é um estilo de vida alimentar saudável. Tudo isso é mostrado passo a passo no método Emagrecer de Vez. Eu já tentei de tudo e estou com receio de tentar novamente e falhar. Com certeza, assim como você, muitas outras pessoas pensam o mesmo. Por isso que eu dou a chance de você tentar por até 30 dias, com risco zero, e ver com seus próprios olhos os resultados no seu corpo e na sua energia e ânimo. Esse é o único método completamente baseado em fatos científicos. Não é por nada que esse método tem gerado a maior quantidade de casos verdadeiros de emagrecimento que o Brasil já viu. Eu sou viciada em doces e outros quitutes. Na realidade, eu vou confessar, eu também era muito viciado em doces, a ponto de ficar extremamente nervoso se eu não comesse eles. Eu venci isso sem grandes esforços, apenas fazendo as coisas certas e compartilho isso também com você dentro do método Emagrecer de Vez. Liberdade e paz mental é isso que a gente quer, certo? As pessoas ao meu redor acham que eu sou louca de ficar tentando emagrecer. Com certeza. Muitas vezes não podemos contar nem mesmo com o apoio da própria família. Mas isso não é por mal. Agora, o que muita gente vem me dizer é que as mesmas pessoas que ficavam uma vez torrando a paciência no começo, agora elas voltam pedindo o que elas têm feito para perder peso tão bem e se pode dar algumas dicas. É mole? Pois é. Veja o que a Rosa Santos diz também. Olha só que incrível, Rodrigo. Você pode ver a diferença nas fotos. A Sandra Mergulho diz, em 4 dias de MR, que é o modo revolução, foram-se 2,5 quilos a menos. Inacreditável. Inédito na minha vida. Empolgação agora é meu sobrenome, rumo ao corpo que eu sempre sonhei e a saúde de ferro que todos precisam. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Emagrecer de Vez. No começo, a Daisy diz, No começo eu fiquei meio duvidando, mas olha aí o que tá dando. Já perdi muito tempo com tentativas frustradas de emagrecer. Agora está tudo mais leve, fácil e prazeroso. Hoje já posso brincar com meus filhinhos de 3 anos sem perder o fôlego. Isso é demais.
A Lu Ribas diz: olá, amigo Rodrigo, porque só mesmo um amigo para me mostrar a direção para ter meu lindo corpo de volta com saúde e satisfação. No mesmo dia que achei o site, comprei o livro e foi a melhor coisa que já fiz na minha vida. Esse valor que você cobra chega a ser bizarro perto da riqueza de conteúdo. Parece que está trocando ouro por banana. Não me canso de ler sempre que posso, de repetir várias vezes e cada vez aprendo mais. A minha vida mudou radicalmente, agora me sinto mais feliz comigo mesma. Abraço, amigo, e de novo, obrigado. A Fátima diz: bom dia, 18 quilos a menos, obrigado, você é uma benção na minha vida. Bom dia e bem mais leve. Se for no 25 quilos, Rodrigo. Muito bom, obrigado pelas dicas. Graças a você consegui em 20 dias reduzir 7 centímetros de circunferência abdominal. Perdi quase 8 quilos em 40 dias. Clique no botão amarelo escrito Peça Agora para garantir o seu desconto já. Você tem acesso praticamente imediato a tudo se fizer no cartão ou em até 48 horas se você fizer no boleto. Mas seu guia de receitas práticas e rápidas no valor de R$ 59,00 hoje de graça para você, simplesmente por você tomar uma atitude agora. Clique no botão amarelo abaixo do vídeo que diz Peça Agora e vamos começar isso logo.